A gente chega cansado, mas o culto parece que é mais pesado e a gente fica com um cansaço sobrenatural. Aquele cansaço espiritual mesmo. Por quê? Você já sabe como cultuar? Porque o culto, a Bíblia diz assim, que é eu que faço o culto, é eu que trago o culto ao Senhor. A Bíblia diz que é o meu culto. Então, no culto, você não pode tentar ser muito teólogo. Começa aí. Por quê? Porque você começa a ver algumas coisas no culto e você fala, mas isso está na Bíblia? Tinha um camarada na igreja, quando eu era menino, minha adolescência, e ele ficava no culto assim, dava uma estilingada. E eu ficava olhando para ele e falava, meu Deus do céu, será que ele está vendo algum gigante? Ele tem que ter uma estilingada no gigante. A gente fica tentando desvendar reações e atitude das pessoas e a gente deixa de cultuar. Eu tinha um teólogo que cultuava comigo e ele ficava assim, ó. A pessoa não podia falar o português deslocado porque ele já está errado. Não é assim que está na Bíblia. Tem uma vírgula aí. E aí você não cultua. Sim. Entende? A Bíblia diz assim que Eli entra no templo, quando ele olha para ela e fala, essa mulher está bêbada. Essa mulher está embriagada. Está doida. O que é isso? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles começam a olhar aquele rebuliço que acontece ali, fala, está todo mundo embriagado. Se você ficar tentando desvendar o que está acontecendo ali, por que o irmão corre? Deixa o irmão correr. Você não gosta de correr? Fica parado. Sim. Mas cultua parado, pelo amor de Deus. Aleluia! Entendeu? Às vezes você vê o pastor Vitor pulando assim com a perna e fala, o pastor Vitor está na unção, o pastor Vitor é pentecostal. Ele fica subindo nessa perna. Aí você fica tentando julgar e errou. Errou, sabe por quê? Por que eu fico levantando a perna? Porque eu estou com esse joelho aqui inflamado. De vez em quando eu tiro ele pro chão, porque o pai desce, aí para de doer o corpo. Eu estou tirando o peso desse joelho. Então você errou, irmão, você fica me julgando. Irmão, cultua. Às vezes eu dou umas rajadas de língua ali, e eu não estou saindo fora da Bíblia, porque a Bíblia diz assim, que quando você ora em línguas estranhas, você está orando direto a Deus, então não tem sentido você orando. Eu não estou orando para você, irmão. Eu não estou pregando em língua, eu estou pregando em línguas. Então aquela rajada de língua ali, sou eu e Deus numa fiação ali na hora do louvor. Aleluia! Me deixa adorar. Adora do seu jeito, mas adora pelo amor de Deus. Aleluia! Vamos cultuar 40 dias, irmão. Vamos fazer o fogo descer nesse lugar. Oh, glória! Amém? Deixa o irmão rolar, deixa o irmão correr, deixa o irmão ajoelhar, deixa o irmão dar estingado, derrube o gigante. Amém? Amém! Oh, Glória a glória! Deus. Abrindo João capítulo 15. Coloca aqui aquele cartaz lá aqui. A campanha, 40 dias e tal. Consegue colocar aqui? Glória a Deus. Vamos ler comigo. Eu vou ler bem pausadamente, eu faço questão. Hoje é sábado, amanhã você vai acordar meio-dia e meio, vai almoçar 3 horas da tarde e 5 horas você está pronto para vir para o dia do Senhor. Então fica tranquilo que já já a gente acaba. João capítulo 15, verso 1. Eu sei que você já conhece, já leu, você já releu esse texto, mas eu quero ler pausadamente, nós vamos fazer uma exegese desse texto aqui, amém? Olha o que diz aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso? Jesus. Jesus. O que ele é? A videira verdadeira. A videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, olha, presta atenção nisso aqui, grifa. Todo ramo que estando em mim, estando em quem? Em mim. Em mim quem? Jesus. Cristo, na videira. Esses ramos estando em mim, não der fruto, ele, o agricultor, corta. Entendeu a primeira frase? Eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor corta. Quem é o agricultor? Jesus. Deus, o Pai.
todo ramo que dá fruto, ele limpa. Em outros textos, outros versículos, diz assim: todo ramo que dá fruto, ele poda. Ou seja, mesmo dando fruto, ele vai lá e limpa, poda. Para que produza mais fruto ainda. Vocês, igreja, já estão limpos. É a palavra que está afirmando. Por que vocês estão limpos? Vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aleluia. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Amém? Então o galho está lá na videira, está enxertado na videira, e ele não pode produzir fruto se ele não estiver na videira. Entende? Se você tirar o galho da videira, você arrancar o galho dali, botar o galho lá, vai produzir fruto sem estar na videira? Ele deixa de produzir fruto. Ele não pode produzir fruto. Por quê? Porque ele não está na videira. Então ele está dizendo assim: como não pode o galho, o ramo, produzir fruto sem estar na videira, você também não pode produzir fruto se você não estiver em mim, se você não estiver em Cristo. Aí ele continua e diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. 40 dias para o ano de frutificar. Lê aqui para mim, irmãos. Para o ano de frutificar. Permanência, intimidade e honra. Amém? Gravem isso. Vamos deixar o texto de João um pouquinho. Eu quero tratar uma coisa com a igreja. Quero falar algumas coisas antes. Nós estamos praticamente no início do ano 2025. Quem diria? Irmão, eu não sei se para você, mas para mim é assustador. Não sei se é porque eu já estou muito tempo já ficou lá para trás. Muita coisa eu já vivi. Então eu estou um pouco assustado com os tempos. Primeiro que a Bíblia diz que nos finais do tempo o Senhor abreviaria os dias. E Deus tem feito isso. Se você não percebeu isso, você não está ligado, você está desconectado de Cristo, da palavra, porque Deus tem abreviado os dias. Então, nós chegamos em 2025, e virada de ano, irmão, é só uma data, mas acontece alguma coisa na atmosfera espiritual. Sabe por quê? Porque a fé, ela tem poder. Parece que quando vira o ano, embora seja uma data, psicologicamente nós renovamos a fé. Nós fazemos novos projetos. Nós olhamos para o ano que passou e falamos: olha, peraí, eu errei tanto, eu cometi alguns, eu preciso corrigir isso, eu preciso ser mais crente. E também nós entendemos que os anos estão se adiantando, Jesus está voltando. Está aproximando os dias. Se você não está esperando mais Cristo, fica aqui no final que nós vamos orar por você, tá bom? Vamos passar a noite aqui, vigília, orando por você. Porque a igreja tem que esperar Cristo vir. Cada dia que passa, Ele está chegando. Ele está mais próximo. Então, o que acontece? Acontece algo no mundo espiritual, eu não tenho dúvidas disso. É simples, é uma passagem de data, só isso. Continua a contagem do calendário. Mas no mundo espiritual acontece alguma coisa. Porque a gente exercita um pouco a fé. E uma das formas de exercitar a fé é que muitas igrejas no mês de janeiro, por exemplo, estão em campanha.
Uns estão 12 dias para 12 meses, outros 12 horas, outros 40 dias, outros passaram a virada orando, outros vão para o monte. São estratégias das igrejas numa virada de ano, pegando o povo com um espírito renovado, uma fé renovada. Então os pastores da igreja falam, vamos, como estratégia, vamos já fazer uma campanha aí para derrubar gigante. E nós, para não brincar com a coisa, a gente já escolhe logo 40 dias. Simples assim. Então isso são estratégias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E grava essa frase. Não é a estratégia que causa o efeito, e sim a arma. Amém? Vou repetir, para você entender. Não é a estratégia, 40 dias, 12 horas, 24 horas, não é a estratégia que causa efeitos na nossa vida, mas sim a arma. E quais são as armas? Não existe armas mais eficazes que a unidade da fé. Nós estamos 40 dias aqui, um só povo, um só pensamento, um só propósito. Para quê? Para frutificar, permanência, intimidade, honra. 40 dias, irmão, não é brincadeira não. Então a unidade da fé são armas. A igreja em propósito é uma arma. Quando a igreja se põe em propósito, irmãos, o inferno perde. A Bíblia diz assim, que quando o povo estava desesperado, o povo já não aguentava mais, o povo se juntava e falava, vamos orar e clamar o nosso socorro para o nosso Deus. E a igreja, numa só voz, num só espírito, num só pensamento, numa só fé, passava a orar. Deus olhava para o céu e Deus enviava o socorro. Aleluia! Eu estou falando isso, estou lembrando daquela passagem de Josafá, quando os exércitos vinham para destruir eles. A Bíblia diz que ele convoca até as crianças para orar e jejuar, e vem toda a igreja. Então a igreja, numa só fé, numa só unidade, ela derruba as muralhas. Quer ver uma outra arma? O povo reunido, a obediência do povo, a renúncia do povo por Cristo e a decisão de ser ramo frutífero. A oração em concordância. Quer ver? Abre aí Mateus capítulo 18. Jesus, você consegue colocar no reto, no texto, ou naquele? Sim? Não? Tá, pode ser. Mateus capítulo 18, verso 18 ao 20. Eu vou ler pausadamente também, só para fechar isso que eu estou falando aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. O que está falando aqui, irmão? Mesmo propósito, mesmo objetivo, mesma fé, mesma oração, mesma concordância. Se você ligar na terra, será ligado no céu. Você está orando para que esse ano seja um ano frutífero? Porque o propósito desses 40 dias é esse. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás dado, concedido pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Jesus está falando de unidade, de concordância, de uma igreja com um só propósito, um só pensamento. Irmão, é uma arma imbatível. Se você estiver nesses 40 dias aqui, com o objetivo de cultuar, de adorar o Senhor, de buscar a presença dEle, de frutificar, você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Quero falar mais uma coisa, antes de mencionar o texto de João. Quem é que aprendeu sobre os atributos humanos na escola?
acho que na quinta série, é isso ou antes? O que nós aprendemos? Que nós temos alguns sentidos, né? A Paty sabe bem disso daí porque estudou enfermagem, né, Paty? Então fala-se muito disso. Então existe em nós, em comum, em todos nós, visão, audição, olfato, paladar e tato. Que eu lembro aqui da série e até aí, né? Mas continua. Eu vou falar só mais dois. Equilíbrio. E tem uma palavra que você tem que falar, você fala comigo assim, próprio. Tira o acento do agora, próprio. Não ouvi. Já assinou lá para falar o começo da palavra. Próprio. Então, propriocepção. Qual é a palavra? Aí você lembra de próprio recepção. Amém? Propriocepção. O que é isso? Isso aqui você pode achar no Aurélio, na língua portuguesa, só que eu não quero considerar a língua portuguesa do Aurélio, não sei nem se ele era crente. Nós vamos ler o Aurélio como crente. Eu quero espiritualizar esse último sentido, amém? Olha o que diz. É uma dos atributos desse nosso sentido. A propriocepção é importante para manter o equilíbrio, ou seja, está ligado ao anterior, o equilíbrio. Olha aí, agora olhando como crente, tá? Vamos espiritualizar isso. Para manter o equilíbrio e te evitar lesões. Ela permite que o corpo se adapte a estímulos externos, reagindo de forma coordenada e evitando quedas. É um sentido que te evita levar tombo, irmão. Te evita tropeçar. Está ligado ao equilíbrio. Tem um pouco de fruto do Espírito aí, né? Mas esses sentidos, ele se refere ao homem natural, ao ser criado. Aí você vai falar, pastor, então está se referindo a mim, porque eu sou um homem natural, eu sou carne e osso. Calma que eu vou chegar lá. Esses sentidos foi dado à raça humana. Nós estamos falando daquilo que difere você de qualquer outro ser. Que não difere, aliás, né? Esses sentidos, ele não me faz diferente do mundo. Ele não faz diferente do homem natural. Já vocês vão entender tudo que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Então, eu, em comum com qualquer ser humano, eu estou aqui pregando, estou aqui na igreja, tem um camarada lá que está enchendo a cara, ele é igual a mim. Não tem diferença nenhuma, ele recebeu os mesmos atributos. Isso não me difere. A diferença é que nós, tanto cristãos como não, porque tem muita gente boa que não está na igreja, mas vai vir, porque eu creio nisso. Mas tem gente que usa os atributos só para o mal. Às vezes você vê um crime, né? Você vê a história de um crime, às vezes vira até filme, aí você fala, cara, como é que os caras criaram toda essa situação? Eu tinha colegas de escola que se desencaminharam, e eu ouvi dizer que eles foram para o crime. Eu até tentei uma vez trazer um para a igreja, quando ele veio para a igreja ele começou a ficar pobre, aí ele voltou para o crime de novo e largou a igreja. E uma coisa que ele tinha era a inteligência. Ele conseguia usar o atributo para o mal. Então, às vezes, nós, independente de crente ou não temos os mesmos atributos, mas uns usam para o bem e outros usam para o mal. Isso eu estou falando de coisas naturais, já eu vou espiritualizar isso. Só que Deus começou a falar essas coisas comigo e falou assim, olha, agora, depois que você explicar isso para a igreja, eu quero que você agora se dirija aos homens espirituais, às mulheres espirituais da igreja. Dirija-se à minha igreja com esta palavra. E eu quero agora dirigir direto a você. Aí você vai falar assim, quem é esse homem espiritual? O que me difere daquele outro homem que tem atributos igual ao meu? Eu vou falar já. O ser espiritual, ele é um ser criado, com os mesmos atributos que eu já mencionei. Amém? Entenderam até aqui? Então até agora eu sou espiritual, só que eu fui criado como qualquer outra criatura.
Outro atributo. Depois de criado, o ser espiritual ele foi destituído. Amém? Todos fomos destituídos, mesmo os espirituais e os não espirituais. Aí você vai falar, pastor Vitor, até agora você não falou o que é o ser espiritual. E agora eu vou falar o último que te identifica como um ser espiritual. Depois de destituído, o ser espiritual, ele foi resgatado e restaurado. Amém? Entenderam por que você é um ser espiritual? Porque você foi resgatado e restaurado. O homem natural ainda não foi. O homem natural precisa aceitar Jesus. O homem natural, ele precisa entender que ele foi destituído um dia. Ele precisa parar de falar, não, eu sou filho de Deus igual a você. Quando você vai pregar e fala assim, qual a diferença minha para você? Eu te ensinei agora. O homem espiritual, ele foi destituído também, mas ele foi resgatado e foi restaurado. Segundo Coríntios, capítulo 5:17. Olha o que diz. Depois de tudo isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você é diferente do homem natural. Você foi resgatado, você foi restaurado, e você agora é uma nova criatura. Entende? Isso é Bíblia pura, irmão. Calma que eu já vou chegar lá. E estar em Cristo é estar novamente enxertado. Você já viu, já estudou um pouco sobre estar enxertado na videira? É novamente fixado na videira. Ou seja, você antes havia sido destituído, você antes havia perdido, Deus havia desconectado. E batido todos os dias na mesma terra. E eu confesso para vocês que eu tenho estado muito preocupado com a igreja dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que a igreja dos últimos dias, ela teria problema de contaminação. A igreja dos últimos dias, ela teria problemas. Tanto que aquele texto que eu citei no início, que ele abreviaria os dias, sabe por quê? Ele abrevia os dias, porque senão todos haveriam de se perder. Porque ele fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Então eu estou preocupado porque Deus tem falado exaustivamente conosco. E quando Deus tem falado conosco, Ele tem tentado mudar a nossa visão hoje para voltar para os priores do reino. Deus tem voltado a falar para nós, olha, a igreja de um tempo para cá se criou um evangelho diferenciado, um evangelho, eu vi nos últimos dias, evangelhos pregados de pastores que não creem mais no inferno, que onde nós vemos Jesus no seu ministério para falar mais de inferno que do céu. Aí vem o pastor falando, não, Deus ele tem uma bondade tão maravilhosa, ele é tão supremo, ele é tão amor, que não existe inferno, ele acabou com o inferno, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Tem gente pregando isso, e aí ficou um pouco fácil para a igreja, e a igreja começou a falar, então peraí, eu não preciso buscar mais salvação, então eu vou começar a buscar outras coisas, eu estou precisando comprar um terreno e fazer uma casa na praia, porque eu tenho visto uns vizinhos meus com casa na praia, eu estou vendo um outro amigo meu comprou um carro novo, e a igreja começou a mudar um pouco a visão de uns tempos para cá, e de um ano para cá eu tenho visto Deus bater. Eu tenho visto Deus chamar a atenção da igreja. E eu tenho ficado preocupado com isso. Eu tenho orado porque eu estou inserido. Eu sou a igreja. E ontem vocês viram como Deus começou? A campanha? Quem estava aqui? Amém. Mas de verdade. Não é só corpo. Porque se você estava aqui, você viu Deus falando, escolha as suas prioridades. Ou as coisas naturais, ou as espirituais. Porque a igreja de um tempo para cá escolheu coisas naturais e tem lutado por coisas naturais, tem feito campanha por coisas naturais. Eu vejo pessoas chegando por coisas naturais, por causa de um casamento que está com problema, por causa de uma empresa, por causa de um negócio, por causa de uma porta, por causa de uma causa na justiça. Aí começa a fazer a campanha e aí depois fica envergonhado e acaba ficando. Recebe a bênção, às vezes fica por um tempo,
Porque todo o alicerce na areia, ou na rocha, ou no meio dos pedregulhos, a Bíblia diz: se o alicerce não estiver nele, aquela casa não vai prosperar. Então eu tenho observado Deus falar, e ontem ele começou falando: olha, começa assim, 40 dias de pregação, e a primeira que eu quero falar para vocês é: hoje comecem a escolher. Chegou 2025, novo ano, novos projetos, e começa escolhendo: natural ou espiritual? Terra ou céu? O que você quer? Aleluia! Os dons do Espírito, o fruto do Espírito, ramo que frutifica, você quer ser? Ou você quer ser um homem bem sucedido, com um abdômen definido? Cabelo na régua, fala? Tá bonito essa parte. Cuidado com as clientes, eu falo tudo que ela está aí. Eita glória! Aleluia! Então Deus começou assim. E eu tenho observado isso, que nós, de um tempo para cá, temos visto os sinais dos últimos tempos. E a ignorância nossa, não adianta você querer ser teólogo demais e falar que não. Ah não, aquela nuvem lá foi uma criação de computador. Vai acontecer muito isso, tá bom, irmãos? E vai ter também muita coisa falsa no meio aí. Mas você é espiritual, e a Bíblia diz: se você tem o Espírito Santo, você não vai ser enganado. A Bíblia diz: se você estiver ligado nele, ele não vai deixar você ser enganado. Então nós estamos vendo sinais claros, falsos profetas, pregações distorcidas, o Evangelho mudando, a Bíblia sendo mudada, vamos sempre atualizar. Outros já estão atualizando na surdina, porque eu já vi Bíblia aí, que já tiraram versículo. Guarda as Bíblias bem, irmão. Eu tenho um monte de Bíblia lá com capa rasgada. Aquilo é ouro para mim. Aquilo é a maior preciosidade. Eu não dou, não vendo, não troco. É minha. Então pode vir o exército. Eu vou fazer um... Como é que é aquele negócio que os caras fazem na hora da guerra? Entra dentro lá. Eu vou fazer um negócio para esconder tudo lá se tiver uma guerra. Mas nas minhas Bíblias eles não tocam. Eu não vou estar aqui, porque a igreja vai subir antes. Amém? Glória! Nós não vamos passar por isso não. Deus me livre. Aleluia. Então eu tenho observado sinais dos últimos tempos. Nós temos visto isso na mídia, na TV, na promiscuidade da família. Nós temos visto isso escrachadamente, é palpável. Se tornou concreto os sinais. E nós falamos disso quando nós começamos a conversar, e nós somos espirituais, a gente começa a falar e fala: meu, você viu o que está acontecendo? Você viu aquele vídeo, você viu aquilo. A gente tem visto afronta ao próprio Cristo. Eu estava lendo o julgamento de Cristo essa semana, e eu olhei para aqueles homens ali, eu falei: esses caras estavam fora de si. O cara estava falando com Jesus, trouxe Jesus, o cara sabendo de todo o ministério de Jesus, quem foi Jesus, aonde que Jesus fez. O cara vai e enfia um tapa na orelha de Cristo, cospe na cara dele. Eu falei: meu, olha como o ser humano está cego. Olha onde o ser humano chega. Eu estava falando hoje à tarde um pouco com o pastor sobre isso. Eles perderam o direcionamento. E eu vejo escrachadamente na mídia, na TV, eles confrontando a igreja, confrontando o Evangelho, eles confrontando Cristo, eles fazendo chacota com a imagem de Cristo. Nós estamos vendo nos últimos tempos, e os crentes estão fingindo que nada está acontecendo. É os sinais dos tempos, gente. Ou você acha que isso vai continuar por muito tempo? O que vocês esperam que façam mais com a igreja, ou com a imagem de Cristo, ou com a família? Porque agora Satanás entrou na família, dentro da igreja. Então nós temos observado isso. E eu tenho temores, porque eu tenho medo de estar observando isso junto com vocês, porque eu sou a igreja, de uma maneira irresponsável. Sabe por quê? Porque alguns de nós resolvemos agora... Eu estou falando na igreja no contexto geral, isso. Vocês já viram alguns de nós. Você vai conversar com um jovem, chegando agora no Evangelho. Aí o jovem começa a te confrontar e fala: não, pastor, eu acho que é assim e tal. Ele não entende que você tem uma experiência de vida, que você conhece um pouco mais de Bíblia, tem uma vivência maior. Mas ele acha que não. Por quê? Porque o mundo prega outra coisa para ele e ele está confundido. Então nós estamos vendo os crentes hoje não aceitando mais o confronto.
não aceitam palavras de correção, eles têm próprios conceitos. Nós julgamos todos e somos donos da razão. Eu ouvi uma pregação do pastor antes, uma época, e ele falava: você quer ser fracassado, tenha razão. Você não para pensar quando você é contrariado, quando você não tem a razão, você não para pensar um minuto e falar: olha, peraí, já 2 pessoas falou a mesma coisa em relação a mim, a essa deficiência. Você não para fazer uma consulta. Eu estou falando sobre ser uma árvore frutífera, um ramo frutífero, porque você está enxertado em Cristo. Então eu preciso te direcionar. Então nós vivemos o quê? O que eu tenho muito visto hoje e tem muito me entristecido? Crentes, cristãos, apontando debilidades da igreja, deficiências da igreja, deficiências dos santos, deficiências do pastor. E aí eu queria dizer para esses crentes que o mundo faz isso há muito tempo. Olha lá, pastor. O mundo já faz isso, gente. O mundo vive apontando o defeito de pastor. Sai um escândalo aí, o mundo com gargalhadas. Faz questão. Nós vemos uma Rede Globo lá, ela faz questão de colocar. Quando é pastor, vem de letras garrafais. Ela é pastor, mas violentou, foi pego em corrupção. Ela ligava isso, mas era pastor. O mundo já faz isso. Aí eu estou começando a ver igrejas, irmãos, que chegam na igreja e ficam de segunda ali, ficam olhando, ficam com um binóculo para pegar um erro do pastor, para pegar uma debilidade da igreja, uma falha no meio do santo, e vai pegar, porque Jesus falou que a igreja é para gente que está doente. É para a gente que quer ser curada, quer ser ramo frutífero. Eu estou aqui porque eu estou precisando de um adulto, eu estou precisando de um tratamento do agricultor. E essa poda não é tão simples, a poda cabe em uma outra pregação. Ou seja, nós começamos a fazer o que o mundo já faz. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: olha como Paulo fala nesse texto, presta atenção aqui, ó. Vou pedir para vocês abrirem que não está tendo. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Depois você lê na sua casa. Diz assim: rogo-vos. A palavra rogar é o clamo. É um pedido, é uma súplica. Não é um pedido simples. Então Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se nós fosse usar nossas palavras hoje, eu falo assim: eu clamo, eu rogo, irmãos, pelo amor de Deus. É isso que Paulo está falando. Que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no 2 ele fala assim: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outros textos, Paulo fala para você não se amoldar, não ser como o mundo, não se conforme. O mundo ele é para isso. Satanás ele está inflamando o mundo mesmo, para criticar, para falar mal dos crentes, para jogar no ventilador, para falar mal da igreja. Mas é a igreja que tem mantido o mundo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Por isso que o Senhor não vem com o seu juízo ainda, por causa dos escolhidos. Porque tem gente lá que você vai resgatar. Vai ter uns que não vão ser mais caídos, eles vão vir para o Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus vai pegar eles e enxertar na videira também. Mas nós fazemos exatamente o contrário, né, do que Paulo está nos aconselhando. Porque criou em nós uma situação de um tempo para cá, que nós precisamos preservar pessoas. A frase do momento é: nós estamos preocupados em não sermos cancelados. É isso que estão falando por aí. Você está preocupado em não ser cancelado? Porque eu quero te dizer que João Batista não tinha essa preocupação. E ele veio precedendo Cristo. Ele veio para pregar
o Cristo que viria para salvar a humanidade, sem se preocupar em ser cancelado. Eu quero dizer que os apóstolos, depois que Jesus sobe, eles não estavam preocupados com isso. Jesus vem e confronta os poderes, os homens da terra, inclusive os pastores. Talvez eu diria mais os pastores do que o mundo. Então nós evitamos os assuntos que confrontam, que ferem, assuntos que trazem polêmica. A gente não quer falar sobre isso. A gente vê meia dúzia de irmãos lá em Brasília lutando contra uma corja, lutando contra a corrupção, sabe? E família de pastor, filho de pastor, está lá, e eles falam assim: olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai, mas nós pegamos e olhamos, aí eles falam assim: é bandido, o pai é safado, pastor corrupto, aí nós embarcamos com o mundo. E nós temos que estar de joelho dobrado, cobrindo aqueles irmãos, porque eles correm risco de morte, eles estão indo contra o sistema. São João Batistas que estão lá. Eles estão indo contra o sistema que quer destruir a sua família, que quer destruir o teu filho, que quer legalizar droga, que quer legalizar sexualidade não permissiva, que quer legalizar pedofilia. E aí nós vemos uma meia dúzia de crentes lá, você fala: é corrupto. Tem aqueles que se contaminam sim, que caem, mas a Bíblia diz que o Senhor agora é a severidade de Deus. Deixa que Deus trata. Mas aqueles que não caíram, quando Elias